Terceira visita ao estúdio de Alcir Xavier. Pai, venha cá. Comecei a filmar aqui os quadros. Fale para mim como é que tá essa parte do trabalho. Esse quadro, ele está naquele exato momento de mostrar uma figuração nascente. No processo de transformação de uma abstração numa figuração dentro da composição obtida, este quadro é bem claro, através dos planos e de cores já orientadas num sentido interno, difícil de explicar, mas já orientadas para duas figuras. Aonde duas? Eu vejo uma duas. só. Sim, você vê uma só, mas eu já vejo duas e vem vindo uma história na cabeça. Eu gosto de uma motivação, por que não? E qual é a história? A história vai ser uma história conhecida. É o Odisseu. Eu sou muito ligado à Grécia Antiga. Odisseu, também chamado de Ulisses na versão latina, amarrado por conta e risco dele no mastro de um navio, quando aparecem as feiticeiras que se transformaram em lindas mulheres, no caso, e em pássaros, em outra versão, justamente para fugir dos encantos dessas chamadas sereias que matavam os marinheiros. É isso aí. Eu achei que essa mulher aqui, ela tem um movimento necessário para convencer como exatamente uma bela feiticeira e tal, com os braços articulados. E eu vou colocar mais braços, por que não? Vou colocar mais braços para mostrar o movimento da figura. Este Belerofonte, matando a quimera, ele surgiu de uma semelhança dessas duas formas com patas. Ora, pata, cavalo. Então já veio a imagem de um cavalo. E neste caso, para abreviar a técnica, eu utilizei este elemento, este desenho, feito rapidamente, porque o desenho é muito caligráfico, o desenho é muito íntimo. Então eu matei os movimentos que eu via na composição. Como matou? Matar é uma forma de dizer que eu liquidei o assunto do desenho nas massas grandes, nos pesos dessas massas, e transportei para o quadro, para rapidamente resolver a clave de alta maior, porque é um assunto dramático, uma clave de alta maior que ela se explica por grandes contrastes, e como na música uma clave de alta maior significa grandes contrastes, né? E se um assunto para o compositor é um assunto grave, é impossível usar uma clave, no caso musical, uma clave assim mozartiana, por exemplo. Não dá. É preciso usar uma clave de Beethoven, uma clave de Bach, uma clave de altos contrastes, notas graves, agudas, etc. A veneziana? Essa veneziana é uma homenagem lá à famosa Piazza di San Marco, uma praça muito conhecida no mundo todo, onde as pessoas fantasiadas fazem uma homenagem à história de Veneza, que é riquíssima.
do ponto de vista estritamente técnico, a figura foi cortada aqui, o que não tem a mínima importância, o que importa é que ela convença. O leão foi acrescentado, é bem parecido, e a roupa é medieval. As linhas procuram seguir o volume do torso de uma mulher. E as cores começam a vibrar num contraste aqui de complementares, aqui uma tonalidade um tanto prateada, plata vieja, e essas cores harmônicas, vermelho, preto, que se repetem aqui, vermelho e preto, aqui esse magenta com preto, procurando uma harmonia com o ouro da estátua do leão e com esse prata metálico. É possível que eu acrescente outros elementos aqui, mas de uma forma, num esfumato, para dar um clima e unificar essas duas formas. Já decidi, vai ser uma paisagem de Paranaguá. Eu vivi aqui. Paranaguá tem um grupo de sobrados antigos, muito bonitos, e eles parecem uma fortaleza antiga, guardando a cidade. Lá no fundo fica o mercado dos peixes. E aqui eu vou colocar uma canoa e tal, né? Esse elemento que não tinha é a passagem de uma pedra, de um planeta lá por Paranaguá. Do ponto de vista estritamente técnico, é preciso resolver algum elemento de mar e, naturalmente, dar variações, passagens e enriquecer este cinza, que está muito pobre. Aqui é um outro quadro, em pleno meio do trabalho. Essas massas apenas esfumadas, elas têm um peso maior na parte superior e se apoiam nesses elementos gráficos na parte inferior. Não há preocupação ainda de harmonia colórica, apenas umas passagens tonais para obter mais planos. Eu diria a maneira de Cézanne, passagens tonais, combinadas com os elementos gráficos e, naturalmente, planos lumínicos, para chegar a um resultado. Esse é um típico plano lumínico, para chegar a uma vitalização de toda a área. É provável que eu gire o quadro, porque esse giro da peça, ele, ao modificar completamente a composição, traz associações mentais absolutamente diferentes. Isto aqui vira uma montanha, não é? Aqui fica uma massa escura, densa, enfim. Este é o momento realmente criativo da transformação do abstrato em figuração para dar um sentido ao abstrato. Porque, na minha opinião, o abstrato é lindo quando combinado com uma fórmula matemática. Por exemplo, a hipotenusa tem uma fórmula linda, mas pintar a hipotenusa apenas para começar, na minha opinião. Já o mescalho, aqui, abstração, no filme anterior estava lá no chão. A abstração resultou neste cachorrinho arcaico. Eu tive um cachorrinho desses, era uma bela escultura. Acontece que aqui, ele, com um pouco de imaginação, ele pode ser identificado com um guardião de pedra de Machu Picchu.
Por quê? Porque esta forma lembra uma daquelas belíssimas portas que muita gente conhece lá em Machu Picchu. Eu não conheço, mas eu gosto de ver ilustrações da cidade. É isso aí. Agora, eu percebo que estas formas arcaicas, belíssimas, da estatuária, inca, belíssima, muito pura, essas formas, elas têm muita força porque correspondem ao estágio criativo, arcaico, que tem muita força. Talvez resida na procura pelo arcaico a grande força de Picasso. Eu falei já desse quadro aqui, que era uma figura que se impunha no filme anterior. Era uma figura cuja forma insistia que fosse uma figura e tal. Apareceu o quê? Apareceu uma espécie de rei. Uma espécie de rei, e todo rei aspira ao poder. De repente eles perdem o poder, aí é muito ruim, né? Mas é a figura de um rei. O rei é um símbolo, é um símbolo conhecidíssimo do poder. Aconteceu isso. Aqui, essas formas, esta aqui ascendente, e esta forma lunar, é possível que ela se transforme, é muito provável que ela se transforme numa antena. E, em seguida, esses movimentos colóricos no fundo, eles têm que ser orientados para dar um vigor maior na composição. É muito possível também que eu estabeleça uma ligação entre esta forma e esta base, acrescentando iluminações no fundo que são necessárias num campo que no momento não tem a vibração possível de ser obtida com os azuis. É exatamente aquele momento de uma abstração que vai se transformando aos poucos numa figuração interessante. É isso que eu procuro, não é? Este quadro, ele parou quando eu coloquei esse cavalo, não é? Ele parou para uma reflexão maior. O cavalo, essa forma que lembra um cavalo, é uma forma necessária para equilibrar essa massa central, que é muito pesada, com esse azul ultramar que eu vou manter. Então o cavalo é um elemento rítmico. E ao mesmo tempo, um elemento de contraste, de peso óptico, que vai compor melhor a superfície toda. Também há uma preocupação com uma figura que tenha determinados cânones belos. Eu não vejo por que as pessoas devem procurar uma figura horrível ou uma deformação. A deformação tem o sentido do trágico, e não é este o sentido do quadro. Então eu busco uma determinada beleza dentro da forma da mulher e do homem. Tecnicamente é isso. O resto é trabalho. O iglu, novamente focalizado, ele tem formas nos detalhes que
seguramente vão lembrar, e eu vou acentuar esse detalhe, vão lembrar uma estrutura de aço, tá? Porque a ideia é uma composição, é uma casa, um iglu de aço no outro planeta. Lá não tem madeira, não tem nada disso. Então, seguramente a estrutura vai ser de aço, mas é uma divisão de uma estrutura, talvez em Marte. E ele? Olha, esse capitão, ele tem uma simbologia muito antiga, e essa roupa é uma roupa muito antiga também, e havia elementos que lembravam planetas. Eu vou colocar uma forma mais pessoal, que é uma estrutura geométrica diferente. Por que ele é estelar? Porque na medida em que esteja fora da Terra, ele começa a mergulhar em outro tipo de lugar. E quais são os lugares possíveis por enquanto? Os lugares possíveis por enquanto são os planetas, aquelas pedras enormes, eu chamo de pedras, porque na verdade são pedras. Alguns são gasosos, então lá não dá, é impossível. Mas as cores obedecem apenas a um vibrato, a um jogo de complementares, que eu vou acentuar, e na medida em que o desenho insinua uma forma humana, é preciso aprofundar a forma humana. Do ponto de vista estritamente composicional, esses planos, acredito, estão segurando bem a forma. Esse plano escuro, aquele plano claro, essa articulação, essas articulações, elas precisam estar bem equilibradas na superfície do quadro. Aí a ajuda da abstração inicial foi inestimável, porque é muito difícil chegar numa pintura ou chegar na tela branca e começar a composição imediatamente. É muito difícil. Agora, a abstração, na medida em que uma pequena forma é substituída por outra, cria uma terceira, e nesse labirinto é preciso encontrar a saída. É o que eu faço. Eu vou terminar com a Julieta, que é um quadro completo, né, pai? Esse é um quadro completo. Tá? E muito lindo. Eu gosto muito da Julieta. Ela tem um ritmo básico. Ela tem um ritmo básico que me agrada. Né? Podemos dizer que é ritmo quando o limite de uma forma se associa com outra forma, criando um determinado movimento. Esta articulação meio de arlequim pode ser uma chamada uma aproximação com o elemento de um arlequim, do carnaval, mas pode ser também interpretada como uma janela gótica dos tempos da Julieta. No caso, a Julieta é um arquétipo de beleza e tem toda aquela carga do arquétipo. Julieta lembra Romeu, lembra a história, lembra a Itália, lembra todas aquelas coisas lindas da história de Romeu e Julieta, na tragédia de Shakespeare.